Desde o início dos tempos, a humanidade luta pela sobrevivência. Vejam essa mulher que viveu há 10 mil anos. Vamos chamá-la de Regina. Regininha? Regininha pescava e se alimentava aleatoriamente de frutas e grãos. Lá pras tantas, a vida de Regininha virou de ponta cabeça. Não foi a menopausa. Foi a Revolução Agrícola. Uau! Um movimento que fez com que ela construísse uma casa e ficasse parada, cuidando da sua horta. Regininha guardou os grãos que havia colhido mais cedo em uma cesta e deixou no seu quintal. Naquele dia choveu. Choveu muito. Regininha não sabe disso, mas os grãos molhados e inchados começaram a germinar. E esse caldo de grãos germinados irá fermentar. E a humanidade nunca mais será a mesma. E foi assim, segundo estudos arqueológicos, que surgiu a cerveja. A cerveja é uma bebida ancestral. Para pensar na ancestralidade dessa bebida, estamos aqui na cidade de Ipeúna. Atualmente, Ipeúna é uma das 9 cidades que fazem parte do projeto de Geoparque Corumbataí, e foram as margens do rio Passassim e do rio Cabeça que muitos paleoíndios escolheram como morada esse local há mais de 8 mil anos antes desse presente momento. Esse território, dada a sua fartura mineral, vegetal e hídrica, serviu como local de acampamento e oficina de lascamento por centenas de gerações dos primeiros seres humanos a povoarem onde hoje é o estado de São Paulo. A humanidade sempre produziu objetos e ferramentas que de alguma forma nos ajudaram a chegar até aqui hoje. Esses objetos encontrados aqui em Ipeúna são alguns exemplos de ferramentas líticas pertencentes a 2 importantes períodos da evolução humana: ferramentas da Idade da Pedra Lascada e da Idade da Pedra Polida. Então aqui a gente está em um dos geossítios, um dos mais importantes até do Geoparque, por toda a relevância científica que ele tem, mas também uma relevância cultural, e é o geossítio do Altarujo. Então aqui a gente tem um encontro de 2 rios, que é o rio Passassinco, que está correndo de lá para cá, e o rio Cabeça, que está correndo das minhas costas aqui para frente. Então é uma confluência em ângulo totalmente reto, né? um de frente para o outro. E é uma coisa que a gente não encontra em muitos lugares. Exatamente na margem do Cabeça, um pouco aqui para cima, a gente tem o sítio arqueológico Alice Boer, que desde o século passado é um dos geossítios mais estudados aqui do estado de São Paulo. Isso claramente está correlacionado com a geodiversidade. Tem uma região com abundância de água, de comida também, um forte elemento para trazer as pessoas para cá, tanto a água superficial dos rios, como a água do aquífero, que ajuda a regular essa água dos rios. O Aquífero Guarani é uma reserva subterrânea de água doce, localizada no centro-sul da América do Sul, abrangendo áreas de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Seu nome é derivado dos povos indígenas guaranis, que justamente habitavam grande parte dessa região onde está este aquífero. É uma das principais reservas de água doce do mundo. Tem grande importância econômica, política e ambiental para os povos sul-americanos, especialmente no contexto de seu aproveitamento para o uso doméstico, industrial e agropecuário. Não é ao acaso que existe relação entre abundância de água, crescimento econômico e região populosa, desenvolvida e rica. A principal forma de recarga do Aquífero Guarani é por meio das entradas das águas de chuva. E se não há chuva? Estamos aqui hoje nesse sítio arqueológico em busca dos vestígios dos habitantes que viveram nessa região por volta dos anos 2000, 2050. Realmente muito difícil entender para que serviam todos esses objetos. São muitos e parece não ter utilidade nenhuma. A gente ainda não sabe ao certo o real motivo, mas a nossa hipótese é que essa civilização entrou em extinção devido às altas temperaturas do ambiente. Olhando para o planeta Terra,
podemos perceber que os principais desertos estão alinhados pelas latitudes médias de 30 graus, tanto pelo hemisfério norte quanto pelo hemisfério sul. As regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil também estão nessas mesmas latitudes médias do planeta. E então, cadê o deserto aqui? Cadê o deserto? 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 A gente chama essa região de quadrilátero afortunado justamente porque contraria a tendência natural de ser um deserto. E essa condição de exceção só existe graças ao que se chama de rios voadores, uma expressão metafórica dada às gigantescas nuvens que carregam um volume colossal de umidade da Amazônia para várias regiões do Centro-Sul da América do Sul. Os estudos a respeito desse fenômeno mostram uma evidente colaboração da região amazônica nas chuvas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Que loucura isso! Um rio que voa. Eu que bebo e o rio que voa. Gente, é óbvio que as pessoas escolhiam esse lugar para morar durante tanto tempo. Afinal de contas, o que é a riqueza? A água em abundância, comida, uma rocha para se abrigar e para fazer sua própria lança também, porque facilita, né? E uma cervejinha? Ai, uma cervejinha. Silene, bora tomar uma? Bora recarregar os nossos aquíferos. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria? Muito bem-vinda, Juliana. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade de conversa. A gente poderia começar conversando sobre esse espaço. Eu nasci aqui nesse bairro e uma vontade que eu tinha era sempre voltar para cá, porque eu mudei para a cidade e não fazia muito sentido. O sentido é aqui. E comecei a empreender aqui na área do camping. A minha formação é biologia, então é um prazer estar aqui trabalhando, de certa forma, desenvolvendo o turismo e, ao mesmo tempo, conseguindo conservar e preservar todo esse ambiente, que é o meu ambiente natural, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí o outro projeto são atividades ecopedagógicas em torno das peças arqueológicas que a gente encontra aqui, né? Que é uma herança já de família. Começou com o meu bisavô arando a terra, ele ia encontrando essas peças. E quando eu era criança, eu lembro do meu pai ter essas peças guardadas junto com as ferramentas de trabalho dele. Aí eu, nossa, como assim? Aí já despertou assim minha curiosidade e eu peguei e tirei das ferramentas e guardei numa caixinha só para mim. Essas são as peças que minha família tinha. E um belo dia, caminhando por dentro de um rio, que tem aqui um afluente do Passa Cinco, eu me deparei com uma peça, uma ponta de flecha. E aí foi assim, eu comecei a perceber que ainda é possível encontrar essas peças aqui. Isso foi aproximadamente em 2010. Só quando adulta, depois de formada, inclusive, que eu me dei conta, né, que essas peças elas estão datadas em aproximadamente 8.000 anos, algumas. E aí eu falei, nossa, isso é muito mais do que a minha intuição dizia, é uma coisa muito mais importante, né? E você fica impressionada, né? Você vai ficando mais apaixonada, você começa a voltar no tempo e pensar como era esse local aqui que eu vivo hoje, como era isso há 8.000 anos atrás, como eram essas comunidades, né? E tem algum estudo que diz um pouco como era nessa época? Já era mais ou menos da forma como é hoje aqui. Os rios, claro, né? Agora os rios são mais baixos, mas eles já eram mais ou menos essa paisagem que a gente encontra agora. Pelos meus achados e pelos estudos que existem aqui, eles eram nômades, né? Então eles iam se deslocando. A região inteira aqui foi habitada por esses povos, né? Que eles chamam de paleoíndios, que é uma área de depressão periférica, então facilita o deslocamento desses povos entre os estados, né? Mas a maioria dos estudos que eu estudei, que eu fui procurar, pesquisar, foca aqui no estado de São Paulo mesmo, da ocupação do estado.
Existe um livro que foi escrito há pouco para falar sobre a região do Geoparque Corumbataí e toda a sua riqueza arqueológica. Isso. Você faz parte, de alguma forma, da construção desse livro, né? A gente faz como comunidade, né? Sim. Como cidadã, como ipeunense, né? Eu participo do Conselho de Turismo do município, então desde o início da caravana Geoparque Corumbataí, quando eles vieram apresentar o projeto aqui na cidade, a gente fazia parte disso, né? E continuo fazendo, porque esse projeto traz uma esperança, uma luz aqui pra gente, né? Com certeza. Que a gente sofre uma pressão muito grande, né? O estado de São Paulo é mais populoso, tem maior PIB, e em compensação, as áreas naturais, elas vão sofrendo essa pressão. O Geoparque, ele não foca só na arqueologia, né? Ele foca na geologia da região. Porque aqui o nosso território, ele tem mais ou menos 300 milhões de anos de história. Então, ele conta toda essa história até agora. E como a gente, local, pode fazer para conseguir desenvolver um trabalho em cima disso, de forma sustentável, de forma econômica, né? E também ressaltando a nossa cultura, que muitas vezes ela se perde, né? Quando eu encontro as peças, tem algumas que são mais brutas, vamos dizer assim, né? Não que não tenha, todas são muito importantes, né? Mas as pontas de flecha, elas são mais delicadas, né? Então, pontas de flecha, desde o momento que a gente encontra, eu deixo elas separadas. E não tem muito segredo, não. Eu guardo em caixas as pontas de flecha que são mais delicadas, eu envolvo num pano, numa caixinha separada, e as demais eu coloco uma espuma e vou encaixotando, em caixa de sapato mesmo. Depois que os pesquisadores viram minhas peças, eles falam, não, Ju, você vai ser guardiã das peças, tá tudo bem. A reação de todo mundo quando vê as peças, alguns se arrepiam, outros ficam sem acreditar, acham que não é bem assim. Mas assim, a maior parte das pessoas que conhecem isso me perguntam por que você não está expondo isso de uma maneira que todos possam ver. Eu falo, calma, o projeto existe. Vai chegar lá. Estamos a caminho, Eu acho que, um pouco com tudo que você comentou, e traria uma cerveja pra gente provar juntas, pode ser? Desde o primeiro encontro com a Juliana, eu tive a impressão de que ela era uma mulher sensível. Eu diria sensibilíssima. Pensando em duas palavras-chave. A primeira, a ancestralidade, que ela mesma entrega com esse seu ímpeto de guardar a memória do país e dos povos antigos. E, por outro lado, a biodiversidade, porque sem a sabedoria dos ancestrais, a gente não consegue valorizar e manter essa riqueza da biodiversidade. Esse estilo, ele é conhecido, muito conhecido no Brasil e no mundo já, como Catarina Sour. Mas eu mesma prefiro dizer Brazilian Sour. Pelo fato de, na sua base, a gente ter o desenho desse estilo recebendo diversas frutas exóticas ácidas dos biomas do Brasil. Então eu gostaria de trazer um brinde à sua sensibilidade, à sua coragem e lhe sugerir que se prepare, porque aqui há uma profusão de biodiversidade. Nossa! Muito dos biomas brasileiros estão aqui de alguma forma, expressados com algumas das frutas mais exóticas que temos. Uau! E logo eu explico. Tem acidez bastante pungente, então prepare-se. E adiante. Saúde. Saúde. Bem diferente de tudo que eu já provei. Gosta? Gosto. Gosta mesmo? Lembra uma fruta em particular para você? Tá na minha cabeça a bio. Tá na minha cabeça jambo. A primeira sensação foi de uvaia. Com acidez, com essas notas de frutas vermelhas, frutas amarelas. Frutas amarelas, isso. Então, uma base muito delicada e que recebe muito bem frutas exóticas ácidas, porque precisamente aqui tem uma porção de frutas. Nossa. Dentre elas, manga. A uvaia que você comentou, se não me engano, tem algo parecido com isso, que é o cajá. O cajá vai por essa
fruta amarela exótica, bem perfumada, ácida, não é? Acontece que o que eu vou fazer é colocar essa cerveja com o que as pessoas menos imaginam, que é sobremesa. Nossa! E eu espero que essa viagem seja boa. Essa sobremesa é à base de chocolate branco. E dá pra ver que tem um tom vermelho por cima e isso é framboesa. Outra fruta vermelha, que é muito conhecida como fruta do bosque, que traz essa acidez de composição em contraste com a doçura do chocolate. Ou da manteiga de cacau, não é? Que aqui a gente tem na sobremesa na base. Eu gostaria de sugerir que a gente tome um gole da cerveja, prepare células sensitivas, nariz, boca, com essa acidez, com esse perfume, e depois dê um bocado da sobremesa e volte com um gole da cerveja para ver como isso se interage. Vamos lá. Bom apetite. Nossa, me surpreendeu de fato, viu? E combina. Nossa, combina muito. O que a gente tem aqui é uma proposta de harmonização por contraste e por complementação ao mesmo tempo, onde a gente usa de frutas aqui e frutas aqui, similitudes, acidez aqui e doçura aqui, contraste, um bioma inteiro do Brasil aqui, ou vários deles aqui, e cacau. Manteiga de cacau e chocolate branco e leite, de uma maneira geral, uma sobremesa à base de leite, que junto de frutas são como duas peças muito diferentes entre si, mas que se encaixam perfeitamente. Na medida em que você coloca um bocado da sobremesa em boca, a doçura vem para cima. Na medida em que imediatamente depois você coloca o gole em boca com essa acidez mais marcada, você interage a doçura com a acidez, porque é de fato uma interação de contraste, e você faz aquele movimento de pêndulo mesmo. Tá aprovado, tá? É algo diferente, não tô acostumado com esse tipo de paladar, mas eu vou sempre lembrar desse momento aqui, com certeza, porque realmente foi algo muito diferente assim para mim. Bom, então eu sugiro um brinde ao sucesso dos seus projetos. Bora? Bora! Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre estas histórias e cervejas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, A Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.